O plenário também concluiu nesta segunda-feira a discussão da medida provisória que extingue o Fundo Soberano do Brasil. Por falta de acordo, foi adiada a votação da matéria, que passa a trancar a pauta da casa. A votação pode ser retomada na sessão que está marcada para começar em instantes. E a Carol Nogueira traz, então, os detalhes sobre as perspectivas de votação para esta semana. Oi, Carol, bom dia. Uma semana de esforço concentrado de segunda e terça, hoje é o último dia, né? É isso mesmo, Vera. Essa medida provisória que você estava se referindo, que trata do Fundo Soberano, da extinção do Fundo Soberano, deve ser o primeiro item da pauta, né? Ela extingue, então, esse fundo que foi criado e que hoje soma, os números dele aí de dezembro, ele soma atualmente 26 bilhões de reais. E esses recursos seriam revertidos, então, para o pagamento da dívida. E a dívida atualmente, segundo esses dados de dezembro do ano passado, está em mais de 3 trilhões de reais. Então, esse fundo representaria menos de 1% do total da dívida. Essa medida provisória é polêmica, ela foi discutida ontem. Vamos ver como é que fica a votação no dia de hoje. Quem vai conversar com a gente sobre isso são os dois deputados que estão aqui, o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do MDB, é do MDB do Maranhão, e também o deputado Jorge Sola, que é do PT da Bahia, também está aqui com a gente. Deputado Hildo Rocha, qual que é a polêmica em relação a isso? Por que a ideia de se extinguir esse fundo soberano agora? Olha, esse fundo soberano, ele tem dado prejuízo ao Executivo Federal. Ele pode muito bem e melhor ser usado para abater dívidas que o país tem com alguns credores. Logicamente que há necessidade de uma auditoria da dívida, nós já propusemos isso, existem medidas aí legislativa tramitando na Câmara para esse sentido, mas nós temos o BNDES, nós temos o Banco do Nordeste, nós temos o Banco da Amazônia, nós temos Caixa Econômica. Então, o Fundo Soberano, com o recurso que tem lá, não tem amenizado as crises, não tem evitado crise econômica nenhuma. Então, esse recurso está lá, dando prejuízo para ser administrado pelo Poder Executivo Federal. Então, vamos dar outra utilidade para ele, que seja diminuído no caso, a dívida do nosso país, ou então que seja utilizado para promover o desenvolvimento do nosso país. Ele não pode ficar do jeito que está, que ele não evita crise nenhuma. Deputado Jorge Sola, qual que foi a ideia de criação desse fundo soberano e qual que é a posição de vocês sobre a extinção desse fundo? Olha, o Partido dos Trabalhadores é contrário à extinção desse fundo, porque, inclusive, os países produtores de petróleo que têm políticas de proteção nacional, que não fazem como esse governo está fazendo, a rapinagem, a entrega, a privataria, eles criam um fundo e criam esse lastro para dar maior estabilidade à moeda, para dar maior capacidade do governo e manter a relação da nossa moeda comparando com as outras moedas, especialmente com o dólar. Observe que acabar o Fundo Soberano hoje, como você mesmo já chamou a atenção, é menos de 1% da dívida. Então, nem arranha o pagamento da dívida. E nós perdemos um lastro que permite uma garantia muito boa na estabilidade monetária. Então, é mais um ataque à soberania nacional, mais um ataque ao patrimônio público. É o mesmo governo que está entregando campos. Para você ter ideia, eles querem agora, passou na Câmara um projeto do deputado DEM Aleluia e está no Senado, eles querem entregar a terceira maior reserva de petróleo descoberta no mundo. A maior descoberta nesse século, Campos do Pré-Sal, eles querem entregar a preços irrisórios para as multinacionais, sem pagar imposto, sem pagar royalties pela equipamento, por toda a tecnologia de exploração. E agora tiraram o fundo, o recurso para a saúde e educação e querem tirar até o Fundo Soberano, que é uma garantia da estabilidade monetária. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que também pode ser votado hoje e que trata das medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência. Hoje, a lei já obriga que a Justiça se posicione em até 2 dias no caso depois de uma agressão ser reportada à polícia. Esse projeto, o que ele faz exatamente, deputado Hildo Rocha? Ele permite que o delegado já então ordene essa medida protetiva, é isso? E quais foram os entraves para a votação dele ontem? Exatamente. A autoridade policial já vai poder solicitar à área da saúde pública, um exemplo, que seja oferecido para aquela pessoa que está sendo vítima de feminicídio, vítima de violência doméstica, voltada contra a mulher, que seja amparada devidamente, ou a área social.
E isso facilita porque muitas das vezes o juiz não está no local e difícil encontrar o juiz, ainda mais que tem atualmente o prazo é de 48 horas para ser comunicado ao juiz. O que acontece é que a autoridade policial, no caso o delegado, poderá noticiar e determinar que o agente público que trata da saúde pública atenda à solicitação imediata da autoridade policial. Agora, só que eu vejo que nós temos que trabalhar não apenas a questão penal, tem que ser trabalhada a questão penal, mas o que nós temos uma cultura machista no nosso país, essa cultura machista existe por causa da televisão, por causa dos meios de comunicação e por causa da educação que é dada nas famílias e também nas escolas. Então nós temos que começar a ver de uma forma mais ampla, não apenas a questão da punição, porque muitas das vezes a punição, quando chega, já é tarde. E essa questão protetiva apenas dessa forma não resolve a situação, as mulheres continuarão a morrer pela questão da cultura machista que domina o nosso país. Concordo, deputado Edu Rocha. Deputado Jorge Sola, em relação a esse projeto, especificamente das medidas protetivas, qual foi o entrave para a votação dele ontem? Porque parece que os deputados concordam com ele de um modo geral. Não, eu quero concordar, inclusive, com o deputado Edu Rocha. É muito importante aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, mas nós estamos ainda longe de atacar o cerne da questão, né, que é a cultura da violência. Um país onde um candidato à presidência faz apologia da violência, diz que não estupra porque ela não merece. Então, isso mostra o quanto a nossa sociedade está presente, né, de uma cultura não só conservadora, violenta, atrasada, misógina. O feminicídio ocorre por causa disso. Então, essas medidas são importantes porque vão proteger a mulher, vai antecipar ações do Estado para dar garantias a essa mulher de que não venha a ser efetivamente vítima. É uma ação preventiva, uma ação protetiva que é importante que o Estado estabeleça. Ontem, infelizmente, não se chegou ao consenso por algumas divergências no texto, mas eu tenho uma expectativa que a gente pode conseguir hoje. E com certeza vai estar na pauta. Não acredito que a gente vote fundo soberano, porque não vai ter maioria do governo para aprovar mais essa medida de rapinagem, de privataria, e a nossa expectativa é que esse projeto entre na pauta e provavelmente venha a ser aprovado. Deputado Edu Rocha, tem alguma coisa que precisa mudar nesse projeto para ele ser aprovado? Não, acredito que não. No que está se tratando da matéria, da Lei Maria da Penha, não tem mais o que se fazer, até porque se vai aumentar a polêmica. Eu acredito que corrigindo os erros que tinham em relação aos artigos que foram apontados, a deputada Soraya corrigindo, eu acredito que possa ser votado ainda no dia de hoje. A sessão do plenário teve início agora há pouco, exatamente há alguns segundos atrás, então quem está assistindo a gente pela TV Câmara fica agora com a sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães. Quem está assistindo a gente pelo YouTube continua conversando com a gente aqui com o deputado Edu Rocha e o deputado Jorge Sola, para a gente falar um pouco sobre o resto da pauta do plenário, do que pode ser votado então nessa sessão que acabou de começar. Tem também algumas medidas provisórias na pauta, como por exemplo a medida provisória que concede subsídio ao diesel até o final do ano. Tem acordo para a votação dessa MP? De jeito algum. Nós não vamos concordar que o povo brasileiro pague a diferença no lucro das multinacionais do petróleo. Essa medida provisória, é bom lembrar, lembra aqueles 46 centavos que o governo diminuiu do preço do diesel? Essa medida propõe que o povo brasileiro tire dinheiro mais da saúde, da educação, da assistência social, do Bolsa Família, dos programas habitacionais, para garantir o lucro das multinacionais do petróleo. Eles não podem perder nenhum centavo, mas o povo brasileiro pode ter menos saúde, menos educação, menos salário, menos renda. O Partido dos Trabalhadores não vai permitir que essa medida provisória seja aprovada e, felizmente, nesse clima de pré-eleição, tem até um medo, eu diria até um receio dos parlamentares de botar mais esse carimbo que o golpe está levando. A bancada que apoiou tirar uma presidenta honesta, apoiou botar essa quadrilha e tem apoiado medidas que destroem o patrimônio público, que atacam gravemente as políticas sociais. O governo tem maioria para aprovar a SMP, que foi negociada com os caminhoneiros? Eu acredito que sim, é uma medida provisória que atende as demandas dos caminhoneiros. Uma delas é essa questão do subsídio. Eu também vejo como não seria esse o caminho, o subsídio geral para a venda do óleo diesel, porque vai acabar a pessoa mais pobre contribuindo para botar combustível mais barato,
carros movidos a diesel, dos mais ricos, porque não vai ter uma forma de saber quem é o pobre, quem é o rico que está abastecendo ali, se é para o transporte de massa ou para transporte individual. Então eu vejo que, como é uma medida provisória, uma questão de urgência, até para atender esse grave clamor que existiu, essa greve que atrasou a economia brasileira, acredito que deva ser aprovado, mas não vejo que essa é a medida mais adequada. Mais algum destaque dessa semana de esforço concentrado? Olha, nós estávamos preparados também para votar a lei que complementa as mudanças na lei complementar 116, que trata sobre o ISS, que vem a ajustar aí a cobrança do ISS em cima dos planos de saúde, que hoje ela tem uma polêmica que foi gerada, está lá com o ministro Alexandre de Moraes, que deu uma liminar suspendendo a eficácia de um artigo da lei. E isso tem gerado vários transtornos para as prefeituras, prejuízo enorme que os municípios estão tendo em função dessa decisão do Supremo. Uma única pessoa suspende a eficácia de uma lei que foi aprovada na Câmara pela maioria, quase 400 deputados aprovaram, quase 80 senadores aprovaram e uma única pessoa muda, suspende para beneficiar o sistema financeiro. Sistema financeiro, porque também está as administradoras de cartão de crédito, e esse sistema que só sabe aumentar os planos de saúde, que essas administradoras de plano de saúde, aí vem o ministro Alexandre de Moraes e dá essa liminar de forma bastante prejudicial aos municípios brasileiros. Deputado Jorge Sola, o senhor acha que essa matéria pode ser votada? Algum outro destaque? O balanço também que o senhor está fazendo aí dessas semanas de esforço concentrado, o senhor acha que está conseguindo avançar a pauta? Olha, felizmente que não avançou, porque aqui, quando aprova, medidas que vêm do governo são para destruir os interesses da população, para atacar as políticas sociais. Agora, eu queria concordar com o deputado Hildo, essa posição de um único juiz, um único ministro do Supremo, impedindo a eficácia de uma lei aprovada pelo Congresso, isso precisa ser alterado. Não pode o Judiciário usurpar poderes do Congresso, como vem se acontecendo. E nós estamos vivendo um estado de exceção, isso é muito preocupante. Quando um poder atropela o outro, quando o poder assume responsabilidade de um outro poder, e quando se rompe a lei por quem deveria ser o guardião. O que aconteceu essa semana, quando o Gebran assumiu publicamente que ele cometeu uma ilegalidade, que ele cometeu um crime para garantir que o presidente Lula continuasse preso, um preso político que recebeu um habeas corpus, e um desembargador assume publicamente, cometi um crime, cometi um ilícito, cometi uma ilegalidade, rasguei a lei para garantir que o ex-presidente Lula continuasse preso. Quando o responsável pela Polícia Federal vem a público dizer que atendeu pedidos telefônicos do Ministério Público, da Justiça, para não cumprir a decisão judicial, é porque o estado de exceção já incorporou completamente e as pessoas estão usurpando poderes, rasgando a lei e ficando impunes. Deputado Jorge Sola, deputado Hildo Rocha, obrigada pela participação de vocês. Boa votação hoje, ao longo do dia de hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera.